Olá, bom dia, amanheceu nublado hoje, como vão vocês? A nossa primavera aqui é meio maluca, né? Ontem foi a 20 graus, hoje a máxima será de 15, mas pelo menos o tempo nublado e sem chuva. E assim nós vamos nesse mundo confuso, nessa loucura, nessa distopia completa que nós estamos vivendo, é um absurdo. Eu recebi um e-mail do Google AdSense. Muitos produtores de conteúdos no Brasil, no mundo inteiro, receberam, né, que qualquer coisa que nós venhamos a falar sobre o que está acontecendo agora do conflito aqui na Europa, se não for a favor, está fora. Cancelar. Ai, ai, ai. E é cada vez pior, eu falei, isso não vai parar ainda, né? Até que haja uma disruptura nesse sistema, não é um só, são várias agendas trabalhando, algumas combinando, algumas brigando entre elas. Isso vai ser um problemão. Eu abri o canal no Telegram, mas não ativei. Eu fiquei um tempo, mas eu não tive tempo de trabalhar, de produzir para os dois. Muita gente coloca, o que coloca no YouTube, coloca lá. Eu tenho que fazer diferente, porque às vezes eu quero falar algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas posso falar lá por enquanto. Porque mesmo no Brasil ele foi pressionado a voltar atrás, por culpa aí do tribunal de vocês aí. De uma turma que não foi eleita e que tem uma ficha horrorosa. Enfim, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E tentar sobreviver a essa loucura é o mais importante. Manter o equilíbrio mental é o mais importante. E nós vamos começar nossos vídeos daqui a pouco, nossa sequência, né? Às vezes eu levo dias gravando vídeo para lançar. Eu vou lançar... Eu tento às vezes colocar 2 vídeos por semana, né? É muito difícil por causa dos compromissos, mas... Vamos lá começar. Muita gente me pergunta quando é e como, por que eu entrei nessa história da ufologia e dessas teorias doidas, né? De que extraterrestres influenciaram na nossa ou nas nossas civilizações. Então nós vamos ver que são histórias que não vão contar para você nas escolas. Estão escondidinhas, né? Algumas eles tentaram cancelar, mas as evidências ficam aí para incomodá-los. Pois é, então vamos começar a falar sobre essa história, por que eu entrei nessa área. Eu era criança, bem criança, eu devia ter meus 6 ou 7 anos, lá na Ilha do Governador, e todo final de semana, às vezes às sextas-feiras, minha mãe e meu pai sempre nos levavam para casa da minha avó, minha doce avó materna, que morava no Dendê, ali na rua Sobragi, número 72. Pois é, e passávamos as tardes lá, às vezes da noitinha. Na época não tínhamos televisão, não existia televisão para todo mundo, era muito cara. E nós escutávamos o rádio, etc. Todos nós ficávamos sentados num caramanchão, embaixo de um pé de maracujá. Fantástico. Eu lembro disso até hoje. E todo mundo batendo papo, os adultos conversando. Criança não se metia em conversa de adulto naquela época, né? De jeito nem dava opinião, não piava. Não dava um pio. E eu ficava folheando umas revistas que tinha na casa da minha avó, da Legião da Boa Vontade, da LBV. Essa organização religiosa existe até hoje, acho que em Brasília. Minha avó era membro atuante, ela participava da confecção da tal da sopa do Algiro Zaru. Algiro Zaru era um jornalista. E eles têm uma das crenças dessa religião, dessa seita, era que os extraterrestres viriam nos resgatar um dia. E que eles trabalharam no aperfeiçoamento da nossa raça. Pois é, eu ficava folheando aquelas revistas, lendo com uma certa dificuldade, meus 6 anos de idade, sem entender muita coisa, e vinham ali as gravuras dos discos voadores, dos Raunebus, bem parecido com os Raunebus alemães, né? Aquele típico disco voador. Eu tinha feito uma cast no Canadá, mas vou fazer uma outra aqui, para poder trabalhar nos vídeos. E ali eu comecei a me interessar, e eram reportagens extensas sobre essa história. E foi ali que meu interesse começou. É claro que os meus pais não apoiavam isso, meus pais eram presbiterianos ortodoxos. E minha avó era da LBV. Né? Como éramos parentes, a gente se aturava um ao outro. Ela misturava um pouco da cultura religiosa da Legião da Boa Vontade com o catolicismo, etc. Mas de vez em quando fazia um chá de ervas. Tem a reza benzedeira, eu era levado algumas vezes com uma benzedeira para tirar os encostos. É fantástico esse mundo que eu ainda vivi. Eu tenho muita saudade, foi um período muito rico de aprendizado. Mas foi ali que eu comecei. Logo então veio a pré-adolescência,
a dificuldade de encontrar livros do Brasil, até que veio o Eric von Däniken, eu consegui também com o Louis Pauwels, de Jacques Bergier, né, que publicaram o livro O Descartados Mágicos, e depois veio Eric von Däniken, a revista Planeta, e assim foi indo. E tem muita história daí para trás. Eu estou atrasado com o livro, eu sei, mas as dificuldades aqui da minha vida pessoal tem travancado um pouco, mas eu preciso me dedicar e terminar assim, onde eu vou contar todas essas histórias com detalhes e em cores. Não tinha, na época não. Então é isso, assim que eu tiver os vídeos para o canal do Telegram disponíveis, eu vou publicar aqui no YouTube, vou avisar a todos vocês. Vou dobrar os esforços para produzir os vídeos para lá. Serão vídeos bem diferentes, não específicos, né, com um assunto que nós temos levado aqui no canal Enigma, mas vai ser um pouco mais profundo, um pouco mais esclarecedor. Vou ver se nós conseguimos não ser incomodados lá, não sei até quando. Mas o Ellis, eu estou botando a capa do livro dele nesse vídeo, porque no outro eu não consegui colocar. Eu coloquei, mas o programa, por uma causa misteriosa, eliminou a capa quando eu passei para o YouTube. O processo de passar o vídeo do computador para o programa do YouTube é complicado. E antes do vídeo ser publicado, ele passa por um processo de análise no algoritmo, leva meia hora, às vezes 40 minutos, rodando, para que eles acendam a luz azul e eu possa publicar o vídeo, né? Colocar como público. Eu tenho que colocar restrito, aí eles acendem a luzinha lá no programa, avisam, aí eu vou e publico o vídeo. O negócio não é simples, não. Não é, dependendo do assunto. Tem assunto que vai, que é uma beleza, mas dependendo do assunto, encrenca. Às vezes o título que eu coloco eu tenho que trocar, porque vem um aviso, em questão de segundos aparece um e-mail deles avisando que eu infringi alguma norma ou que eu infringi um copyright. Às vezes um título tem copyright. Tem brasileiro que faz isso, pega uma frase qualquer, diz que é dele e registra. Eu já vi isso acontecer. E gente da ufologia, hein? Pois é, aí eu tive que trocar um título do vídeo passado. Veio um aviso, mas em questão de segundos o algoritmo pega e manda. Aparece na tela e aparece no e-mail. Enfim, esse é o mundo distópico do Blade Runner que nós estamos vivendo. Pois é, o Ellis, ele disse que nós tivemos várias catástrofes, né? Temos conversado sobre isso. Que o nosso planeta passa por períodos de glaciação, etc., que duram de 15 a 20 mil anos, 50, aí esquenta de novo, depois resfria de novo, e parece que agora nós estamos entrando num novo período de glaciação. Com a velocidade, isso vai gerar mil discussões aí, não tem nada a ver com aquecimento global, não, temos resfriamento global. Então a conclusão é que ele diz o seguinte, nós sobrevivemos a vários períodos de glaciação e recuos, mas com as mudanças mais significativas que estão ocorrendo com o recuo atual, quer dizer, incluiu a evolução da pele mais clara e os olhos azuis, o estabelecimento das civilizações e agricultura, as religiões do mundo e toda a nossa tecnologia atual. A conclusão é que se nós evoluímos para uma pele mais clara e olhos azuis quando saímos dos trópicos, todo mundo deve perguntar por que nós também não evoluímos com mais pelos corporais, né? Para poder nos protegermos do frio, se nós viemos da África para cá, né? Então, a conclusão é que havia um intervalo de mais ou menos 50 mil anos entre o tempo que nós migramos da África, né, ficando com a pele mais clara e olhos azuis, como os europeus. Isso é uma teoria, né? Mas a grande parte dos primatas, né, que ficaram cobertos com pelos e passaram a maior parte do tempo na sombra, provam que nós não recuperamos os pelos do corpo porque nós não tínhamos vitamina D suficiente. É uma turma que fala isso. Mas os macacos estão aí até hoje cobertos de pelos, mas ele passa um tempo lá na sombra. O principal problema com a história dos seres humanos na Terra é que a ciência e as linhas do tempo nunca combinam, estão misturadas e confusas. Ninguém sabe como tudo isso começou. Ninguém sabe como nós aparecemos aqui. Ele não combina com o planeta. Nós não combinamos, tanto é que estamos destruindo, né, tudo que nós podemos destruir. Só como vírus, né? Estamos destruindo o nosso hospedeiro e daqui querendo pular para Marte, para outros planetas. Mas não vai, não. Não vai, não. Tem muita coisa. Eu falei a palavra que não devia agora, dessa doença. Até isso tem que tomar cuidado. É um terror. Então, o principal problema é esse. Nossas linhas de tempo
e a ciência não combinam. Não sabemos nem quando surgiu o homem exatamente, em que momento foi. Temos os sumérios, os contos sumérios, mas tem coisa muito mais antiga que a Suméria aparecendo. Então os cientistas tradicionais, eles argumentam, né, que nós temos que obedecer o que a academia coloca lá. E empurram goela abaixo, como agora fizeram com a tal doença, como estão fazendo o tempo todo com tudo. Você tem que aceitar o que as autoridades mandam. As pessoas que dominam o planeta, os senhores do mundo, que dizem o que você vai aprender, você vai escutar ou não. Então, o nosso planeta original, de onde nós viemos, os nossos ancestrais vieram, ou quem nos adaptou, né, meio de mal enjambrado, o nosso planeta original deve ter sido confortavelmente quente, com temperaturas diurnas e noturnas quase as mesmas, como o Havaí. E isso pode ser porque a espessa cobertura de nuvens evitaria a perda de calor à noite e o Sol absorve o calor durante o dia e o irradia à noite. Seria provavelmente um planeta com dois sóis, um binário, como Star Wars, né? Alderaan, que tem dois sóis. Então nunca ficaria frio ou escuro totalmente, ou talvez porque a crosta planetária desse nosso planeta original seria fina e o calor do núcleo irradiaria através dela. Isso combinaria com os Anunnakis. Então nós temos as roupas aí, né? Então ninguém tem uma ideia de quando exatamente nós começamos a usar as roupas. Existe uma teoria de longa data que isso começou por volta de 40, 50 mil anos atrás, mas pesquisas recentes baseadas nas origens dos piolhos, que na verdade preferem viver em roupas, dão uma figura diferente entre 83 mil a 170 mil anos atrás. Então, desde que nós migramos da África para cá, né, há pelo menos uns 60 mil anos, e provavelmente muito antes, essas datas fazem muito mais sentido. Caso contrário, nós estaríamos nus em um clima frio, como está aqui na Europa, como isso por uns 20 a 30 mil anos. E é duvidoso que qualquer um de nós que tivesse sobrevivido a isso, né, estaria aí para contar a história, teria escrito suas histórias. Mas mesmo se nós aceitarmos as datas anteriores como sendo corretas, isso ainda deixa um longo período em que nós e nossos supostos ancestrais estávamos sem pelos e nus. E isso exige uma quantidade considerável de explicações. Então é bom ter em mente que se nós humanos de 200 a 300 mil anos atrás éramos exatamente iguais a nós, mas nus, nós teríamos sentido muito desconforto, viu? Que não tinha nusão, pelado, na neve. Não. Muito chato. E nós não iríamos prosperar. Então alguma coisa aí não bate. Então, evidências do DNA sugerem que nossos números podem ter diminuído de uma população global entre 1.000 e 10 mil após a super erupção do vulcão Toba na Indonésia, ou qualquer outra queda de um meteoro em Chicxulub, né, que arrebentou com tudo há uns 75 mil anos. Cada um vai falar uma data. Então, nós estaríamos criticamente ameaçados. E também com muita sorte que nós tivemos, porque nós nos recuperamos de todas essas catástrofes, sobrevivemos. Então, o evento que desencadeou o principal êxodo para fora da África não chegou a eliminar todo mundo e os sobreviventes foram sortudos, muito sortudos, para sobreviver num clima completamente hostil. O planeta ainda é hostil a nós. Que eu já falei sobre viver no clima frio, sobre viver num clima tórrido no deserto do Saara, deserto de Gobi, ou no Vale da Morte, onde se você não estiver protegido, você morre em questão de minutos. Você desidrata muito rapidamente na água, morremos afogados. Os patinhos não, né? Então nós vamos continuar. Tem mais evidências. Pois bem, nós evoluímos da África, né? É o que dizem. Lá, as estações são quase imperceptíveis, é igual ao Rio de Janeiro, né? Uma estação só o ano inteiro, época que chove. No meu tempo de criança, ainda havia uma certa diferença, mas agora, ultimamente, não. Brasil de modo geral. Então a verdade é que as regiões tropicais não experimentam as 4 estações da mesma forma que as regiões temperadas, como aqui, ou como no sul do Brasil, né? Pelo menos não no mesmo grau. Mas esses lugares eles têm estações úmidas e secas, e estas podem ser severas, né? As estações secas podem causar secas e fomes, as colheitas não crescem, o gado morre, o que significa que as pessoas também morrem. Ao menos que elas possam sair, né, e procurar ajuda. As estações chuvosas podem ser igualmente devastadoras, e as inundações de terras agrícolas e comunidades inteiras podem fazer com que elas sejam varridas do mapa. Petrópolis está aí, né?
enterradas na lama. Pode ser um ambiente hostil. A maioria dos pesquisadores tem sérias dúvidas que nós tenhamos realmente evoluído saindo da África. É mais provável que nós tenhamos sido deixados lá. Em vários outros lugares. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, diferenças raciais. Fomos deixados em alguns lugares e aí dali eles deram um peteleco para que cada comunidade evoluísse. Essa é uma teoria também. Então, quando isso aconteceu, nós fomos trazidos para cá em grupos do nosso planeta natal. É possível. E nós quase conseguimos nos adaptar às mudanças sazonais na Terra. A maioria de nós agora sobrevive a elas, mas às vezes a gente fica pensando que foi por muito pouco que nós não fomos eliminados. Comunidades inteiras, todo ano, são apagadas do mapa por catástrofes naturais. E civilizações inteiras foram exterminadas no passado por catástrofes naturais. Vulcânicas, terremotos, tsunamis, etc. Deslocamento da calota, variação no eixo da Terra, mudança dos polos magnéticos, já acontecendo agora. Eu morei no Canadá, o Polo Norte era dentro da Baía de Hudson, agora está no caminho da Groenlândia. Está mudando bem rápido. E aí nós vamos passar para carne, caramba. Brasileiro, hein? Puxa vida, aquele churrasquinho na laje, o churrasquinho do saldo na porta do botequim ali na calçada do Barra de Fátima. Uau! Já passei muito ali, já tomei muita cerveja ali. Mas nós comemos carne. Mas segundo o Ellis, nós não devíamos. A questão de humanos comendo carne é interessante, porque se você olhar para a nossa fisiologia, o que veremos em um momento fica claro que nunca fomos feitos para fazer isso. A dieta de nossos ancestrais era quase inteiramente baseada em vegetais, e isso é real. Por exames nos esqueletos, nas múmias, etc., o consumo de carne sempre foi muito pouco. Até na Europa, há pouco tempo atrás, no Oriente Médio também, na Ásia também. Os japoneses não comiam carne, não tem gado lá. Na China também não, a China começou a comer há pouco tempo. A Europa, a carne era pouca, era cara, não é igual hoje, que tem uma abundância praticamente no mundo inteiro, à custa de devastação das florestas, para criar pasto, e vai embora. Austrália, Brasil, etc. Então, muitas pessoas acreditam que a maioria de nossas doenças crônicas decorrem do fato de que a nossa dieta moderna é tão fortemente baseada em carne, e especialmente porque não temos a capacidade de processá-la. Embora possamos comer carne, nós não podemos comê-la crua. É ruim pra caramba, Ninguém consegue comer um bife cru. Não dá para comer com segurança a carne de porco, como carnívoros e onívoros que fazem isso muito fácil. Então, o nosso ácido estomacal não é forte o suficiente para destruir os patógenos que existem nessas carnes. Então, nós vamos ver que nós somos anatomicamente projetados para ser herbívoros, vivendo de uma dieta principalmente sem carne. Só dá uma olhada num gráfico que tem... Eu vou publicar depois num gráfico da Fit Food for Men, do Dr. Andrews, publicado no American Hygiene Society em 1960. Depois eu vou publicar no outro vídeo, preparar esse gráfico para ver. Os comedores de carne, por exemplo, têm garras. Os carnívoros têm garras. Os herbívoros não têm garras. Os humanos também não têm garras. Comedores de carne não têm poros na pele, eles transpiram pela língua. O cachorro, fica ali o tempo todo, língua para fora. Gatos herbívoros transpiram pelos poros da pele. Os humanos também transpiram pelos poros da pele. Comedores de carne têm dentes frontais afiados para rasgar, sem dentes molares planos para triturar como os nossos. Os herbívoros têm os dentes frontais afiados, mas molares traseiros planos para moagem. Os herbívoros têm. Os humanos têm os dentes, eles não têm dente frontal afiado, mas têm os molares traseiros planos para moagem. Comedores de carne têm um trato intestinal que é apenas 3 vezes o comprimento do corpo para que a carne em decomposição possa passar rapidamente por ali. Os herbívoros têm um trato intestinal 10 a 12 vezes o comprimento do corpo, igual aos humanos, que também têm um trato intestinal de 10 a 12 vezes o comprimento do corpo. Os comedores de carne têm ácido clorídrico forte no estômago para digerir a carne. Os herbívoros têm um ácido estomacal 20 vezes mais fraco do que um carnívoro, e os humanos também 20 vezes mais fraco.
Comedores de carne têm poucas glândulas salivares na boca. Já os herbívoros têm glândulas salivares bem desenvolvidas, que são necessárias para pré-digerir os grãos e frutas. Herbívoros possuem saliva alcalina com pitialina para digerir os grãos. Os comedores de carne têm a saliva ácida, sem a pitialina, que é uma enzima. Então vai por aí. Os nossos corpos se adaptaram para poder digeri-la. E ainda assim nós temos que cozinhar a carne ou processá-la, ou colocando a carne salgada, etc., o peixe, para consumir isso com segurança. O fato é que a carne contém tanta proteína e gordura que nós comemos quantidades cada vez maiores dela, acreditando que seja bom, mas na verdade ela é uma das principais razões pelo qual os níveis de obesidade estão aumentando. Se vocês verem as fotografias e filmes da década de 20, todo mundo era magrinho na minha geração. Todo mundo era corpito, as mulheres, os homens, em qualquer lugar do mundo. É só ver os filmes da década de 60 e 70, 80 e começa a mudar. E mudou no mundo inteiro. Aqui na Europa o pessoal ainda é muito magro, porque o consumo de carne aqui é pequeno. Tá? Então, os chineses são esbeltas, belíssimas. Porque agora que está entrando lá, foi de algumas décadas para cá, eles sempre comeram muito peixe, frutas, vegetais, cereais. Os gregos, os romanos, né? Isso pode parecer uma coisa que vai irritar muita gente. Já teve polêmica no Brasil por causa do agronegócio, agora não tem nada a ver com isso. Eu estou comentando o livro do Ellis. Eu já tentei a comida vegetariana e não me adaptei. Eu já tentei ser macrobiótico quando era uma moda lá na década de 70. Depois eu tentei a comida vegetariana, mas não me adaptei, eu me sentia mal. Eu já estou adaptado a ser um carnívoro, um meio termo, como chama-se friendly, né? É um pouquinho lá, um pouquinho cá, não muita carne, mais vegetais. Mas quem é que não gosta do churrasquinho? Mas a verdade é isso aí, isso é detalhe científico. Não estamos fazendo nada política aqui, não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com o que é real. Ali existe, quem escreveu esse livro é um médico. Então a questão vai por aí. Nós somos herbívoros, mas nós comemos carne há muito tempo, milhares de anos. Algumas sociedades muito menos. Né? Quando se fazia no Oriente Médio, se comia carne nas civilizações antigas, quando havia os festivais no templo, em que o gado era sacrificado, as aves, depois a carne era distribuída para o povo. Fora isso, era cereais, o povo grego, romano, todo mundo. Não era essa festa que é hoje, não. E nós mudamos bem, é só olhar como é que estão os havaianos. Os havaianos eram esbeltos. Os relatos dos primeiros navegadores que chegaram nas ilhas havaianas, ou no Tahiti, ou nas ilhas do Pacífico, falavam da beleza das mulheres havaianas tahitianas, que superavam a Europa, as europeias em tudo, inclusive a pele. Hoje elas são gordíssimas. Eu estive no Havaí, eu conheço o Havaí. Você vai ver uma ou outra havaiana bonita, aquele corpaço de filme, é porque está misturada com ocidental. Mas a maioria engordou muito, todos diabéticos. A maior parte da população sofre de diabetes. Né? E problemas horrorosos com a obesidade porque mudaram a alimentação. Não só com a introdução do açúcar, que é um veneno violento, a introdução da carne bovina, porque eles comiam pescado, a carne que eles comiam era frango, tem um frango específico nas ilhas do Pacífico, e a carne do porco, o porco do Pacífico é um porco é magro, ele tem a pouca gordura, mas não havia um consumo exagerado. Fazia parte da dieta, mas não era a principal. Eu tenho estudos feitos sobre isso, sobre cientistas e antropólogos, mostrando como era a comida deles. Era bem balanceada, muito bem balanceada. Então é isso. A água é o mesmo problema. Você vê o patinho, o cachorro bebe água podre, não morre. Vai lá e bebe aquela água de chuva na calçada. Eles têm bactérias para dissolver aquilo. Nós não, nós vamos pegar uma diarreia, no mínimo, ou uma virose. Né? Vamos pegar uma verminose, assim, eles bebem água podre. E os animais que comem carne podre, os urubus, corvo, que come pombo, então, que é um rato. Aqui tem pombo pra caramba também. Então é um problema quando o pessoal bota pão para as gaivotinhas, está proibido aqui, paga multa se eles pegarem. O pessoal coloca, porque o pombo come tudo. Como que vier, ele dissolve tudo ali. Você vê uma gaivota, um pelicano aqui, pega um peixe enorme, o peixe vai para papo e depois é digerido com osso, com escama, com tudo. Nós temos que tratar da comida. Vamos continuar a bater um papo sobre isso. Além disso, tem a história dos bebês que não sobrevivem sem a mamãe ou o papai por perto. Os outros animais sobrevivem. Nascem e já começam a caminhar. Nós levamos muito tempo. Eu vejo pela minha neta, pelos meus filhos.
até começar a andar e sobreviver, ter condições de sobrevivência. Nós somos ETs. Fomos trazidos para cá, só que a turma que trouxe não se preocupou muito com essa adaptação, não. Largou tipo, evolua, vai, agora é contigo. Pô, deu no que deu. Bom, aí vocês podem ver uma imagem dos egípcios como eram magrinhos, esbeltos. Vale a pena notar também a cor na pintura egípcia. A mulher sempre é pintada com uma cor mais clara que o homem. Isso em todas as pinturas. Vocês podem reparar daqui para frente, toda vez que eu mostrar uma imagem com os egípcios e as egípcias, vocês vão ver que a mulher sempre era colocada com uma cor mais clara. Outro detalhe das egípcias também é a mochilinha que que elas usavam, bem fashion como as mochilas de hoje. Nada de novo sobre o sol. Elas se vestiam de uma maneira muito elegante, com um linho maravilhoso, branco, colorido, vestido bem justinho, tubinhos. Isso aí mostra como uma civilização que não tinha na sua base alimentar a carne. Isso aí, pessoal. Até sexta-feira com mais um vídeo. E cuidem-se. Aqueles que são cristãos, boa Páscoa. Os que não são, bom feriado. Aproveitem e se cuidem. Tchau.